Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui mais uma vez com vocês, né? Vamos dar início aí a mais uma live, mais informações aí, né, para o nosso público, né? Hoje a gente vem com mais novidades. Obrigada aí, ó, Kaline. Vamos lá, pessoal. Vamos avisar os nossos amigos, né, que entrem, né, o mais breve possível. A gente tem aí ótimas novidades hoje. Eu acho que vai ser de informação, né, de tremenda informação para toda a nossa comunidade brasileira, para a comunidade brasileira que não só mora aqui nos Estados Unidos, mas também está na Europa, está no Japão nos acompanhando, né? E o tema de hoje, a Kaline está aqui perguntando a gente qual é o tema de hoje. Pessoal, hoje é bem interessante. Hoje a gente vai trazer um convidado que vai estar falando com a gente hoje sobre aposentadoria no Brasil, né? E aqui tem novidades sobre isso, tratado entre Brasil e Estados Unidos. Então, ótimas novidades. Convidem aos amigos de vocês, tá? É informação super importante que eu acredito que vai só adicionar. Muita gente aqui quer saber como fazer, né, com a aposentadoria no Brasil. Então, a gente tem um convidado hoje, que é o Marco Costa. Ele está aqui em alguns minutinhos, né? A gente vai aproveitar aqui para estar chamando todo mundo, né? Vamos avisar os nossos amigos, né? Vamos procurar aí, temos com certeza pessoas que tenham dúvidas, né, sobre isso. E eu acredito que é de tremenda importante informação aqui pra gente hoje, né? Essa parte aí da aposentadoria. Vamos ver então, mandar um convitezinho aqui pro Marco, vamos ver. Consegue, vamos dar um minutinho aqui e ver se o Marco vem para participar conosco. Here we go. Boa tarde, Marco. Tudo bem? Boa tarde, boa noite a quem está no Brasil, bom dia quem está no Japão. Verdade. Aí a gente tem gente de tudo quanto é lado nesse momento, Isso. Né, quem está na Califórnia está um pouquinho depois, né, do almoço, o outro está na janta, o outro já está no café da manhã, mas estamos aí. Estamos aí, exato. Bom, deixa eu aproveitar e te apresentar. Eu comecei aqui a avisar, né? Gente, aqui a gente tem hoje conosco Marco Costa, que tem assim uma vasta experiência, né, Marco, na área de serviço social, serviço público e social no Brasil, né? Vem com uma bagagem aí muito grande e a gente está assim super feliz de anunciar hoje que o Marco vai fazer parte do nosso grupo da Total Help e ele vem trazendo assim ótimas novidades aí pra gente, pessoal. Vou passar aqui a informação pro Marco. Marco, que novidade é essa para nossa comunidade aí? A gente primeiro queria agradecer a você e a Total Help, que eu tenho uma ligação, né, muito grande de trabalho, de amizade. É realmente a maior organização brasileira nos Estados Unidos nesse ramo, e eu sou muito grato pelo espaço e que eu sempre tive com vocês. E, como você disse, eu tenho mais de 10 anos no Brasil, uns 15 anos no Brasil, na área de assistência social. Fui ouvidor da Secretaria de Assistência Social, né, do Governo do Rio de Janeiro durante 4 anos e também trabalhei no Mercosul. Então, assim, que me deu uma visão internacional. Embora eu seja de origem jornalista, depois que eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiz um curso, né, de paralegal, que para quem não conhece no Brasil, é uma pessoa que ajuda o advogado, né, um assistente do advogado, e eu comecei a trabalhar nessa área, e com você a gente implantou, né, a Total Help de South Carolina, né, um grande abraço a todos os amigos lá de Charleston, em North Charleston e Goose Creek, e depois disso a gente sempre, né, manteve esse contato saudável e caloroso. A grande novidade é que a gente estava há muitos anos esperando uma lei que tinha sido aprovada no metade do governo Dilma, que foi sancionada pelo presidente Temer e que só entrou em vigor em outubro do ano passado. E por isso não deu tempo ainda, né, ainda durante a pandemia, que o Brasil ainda vive, né,
Então, os órgãos públicos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, ainda levarão um tempo ainda para se adaptarem né, e darem as informações. Tanto é que ainda é um pouco difícil conseguir informação sobre isso. Por isso que eu fico muito feliz que a Total Help saia na frente, seja a primeira empresa nos Estados Unidos a oferecer um auxílio aos brasileiros. Então, a gente tem, segundo o Ministério das Relações Exteriores, são 3 milhões de brasileiros vivendo fora do Brasil oficialmente. A gente sabe que esse número é muito maior devido aos trabalhadores temporários, né, que estão sem visto ainda de trabalho, mas que estão de forma temporária, em processo de legalização ou que estão temporariamente trabalhando no exterior. Então, esse número é muito maior. E só nos Estados Unidos, ou seja, metade desse contingente oficial está nos Estados Unidos, com 1,4 milhões de pessoas. Essas pessoas todas vêm trabalhar aqui e, às vezes, né, muitas vezes, esquece que elas têm um passado de trabalho no Brasil de contribuição previdenciária. E esse passado é justamente esse acordo que o Brasil fez com os Estados Unidos para que tanto os 35 mil americanos, é um dado curioso, né? Tem 35 mil americanos contribuindo para a Previdência no Brasil, ou seja, trabalhando no Brasil, em multinacionais, em grandes empresas. A ideia... Do mesmo jeito que tem brasileiros aqui, a gente também tem muito brasileiro lá no Brasil. As pessoas acham que não tem americano no Brasil, que é só turista. Não, tem 35 mil contribuintes da Previdência Social nesse momento que a gente está conversando. São 35 mil norte-americanos trabalhando em empresas, muitas norte-americanas ou brasileiras ou internacionais, no Brasil, descontando Previdência. A ideia qual é? A ideia original, né, do projeto, que agora virou lei, que agora está sendo aplicado, é que não haja bitributação, né? Então, que você pague no Brasil. Muita gente ainda paga um carnezinho, né? Eu pago minha aposentadoria lá no Brasil. E está pagando aqui, descontando aqui também. Então, para evitar isso, né, que você pague 2 vezes, paga no Brasil e pague aqui, a ideia era essa, que você pudesse aproveitar os seus anos no Brasil para que você possa se aposentar aqui e vice-versa, né? Então, vamos lá, vamos botar um caso aqui. Eu peguei um caso aqui para a gente poder entender melhor. É um exemplo melhor aí para a gente, isso, né? Por exemplo, a dona Maria, tá? Tem 62 anos. Ela, há 8 anos, ela contribuía no Brasil. Ela tem 8 anos lá no Brasil que ela contribui. Depois ela veio para cá. Ela passou muito tempo aqui. E ela tem 7 anos aqui, tá? Só que ela tem 62. Ela já está quase se aposentando. Só que com 62 ela não consegue nem no Brasil e nem aqui se aposentar, né? E por tempo. Então ela pode usar esse tempo no Brasil para completar e se aposentar aqui. Ou vice-versa, se ela estiver no Brasil, faltar 2, 3 anos, ela já tiver 3 anos aqui, ela pode pegar esses anos aqui, a contribuição, e levar para o Brasil. Aí você vai me perguntar, é um processo fácil? Não é um processo fácil. Por isso a gente vai precisar que a equipe da Total Help ajude as pessoas, porque isso é um trabalho de várias partes. Eu vou explicar quais são essas partes que compõem esse trabalho. Mas, de qualquer forma, o acordo, para que as pessoas entendam, é que garanta que você não pague 2 vezes, lá e aqui, né? Você não precisa pagar nos 2 países quando você está trabalhando temporariamente ou quando você veio para cá emigrar. Eu, por exemplo, tenho 20 anos de contribuição no INSS do Brasil. Eu não vou jogar fora esse tempo. Eu vou pegar esse tempo, vou juntar com o tempo que eu tenho aqui nos Estados Unidos e vou me aposentar. Algumas observações. Não tem a ver com o valor da contribuição, e sim com os anos de contribuição. Então, eu não posso calcular baseado no quanto eu ganhava. Eu tenho que cumprir as regras. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos você tem uma regra X, né? Aqui você não vai ganhar mais do que 1.300 de aposentado. Tá? Só o que você ganha mais é porque você tem previdência privada. A previdência estatal só paga num teto, tem um teto. A previdência do Brasil também tem um teto, né? Então, assim, não adianta eu pagar 10 salários mínimos porque eu só vou aposentar com aquele valor X, né? E aí tem que seguir a regra de cada país. A Total Help, logicamente, lançando esse serviço, vai auxiliar as pessoas a dar entrada nesses processos. Aí você pode me perguntar, Marco, como é que... quais são as etapas desse processo, né? Não basta chegar no INSS ou aqui, né, e solicitar assim, não.
tanto o Brasil quanto os Estados Unidos possuem departamentos especiais para fazer isso, que ficam exatamente isso. E que eles também estão aprendendo, fazendo, porque são primeiros casos, começou em outubro. Novidade, né? Uma coisa nova. Muito nova para todo mundo, inclusive os advogados previdenciários, as pessoas todas, são todo mundo correndo atrás para informações, porque realmente ainda está muito no começo. Mas é justamente aí que surge a sua iniciativa pioneira. Por quê? Porque você vai ter a possibilidade, a Total Help vai ter a possibilidade de acumular uma experiência que daqui a 1 ou 2 anos, inclusive, quando a massa chegar, né, de volume, nenhuma empresa vai ter essa experiência toda. E quem está com processo, se eu quero entrar com processo, eu quero entrar com a empresa que tem experiência, né? Eu vou pegar um advogado, se eu tenho um advogado com 20 anos de experiência e outro que saiu agora da faculdade, é lógico, o valor mesmo, eu vou preferir o advogado com mais experiência, né? É como o médico. Então, vamos lá. Antes de você falar isso, Marcos, um minutinho, eu quero, né, deixar aqui os nossos seguidores, quem está entrando agora, né, saber de que a gente está falando hoje, pessoal. A gente teve um tempo bem curtinho, né, de avisar isso, mas é um ponto tão importante que, né, eu gostaria muito de ter mais tempo para ter anunciado essa live antes, né? Mas não deu, é uma novidade. Nós estamos aqui com o Marco Costa, que está passando toda a informação para a gente hoje sobre a aposentadoria, né, para brasileiros, né, que vivem no exterior. E é disso que a gente está falando, e a Total Help está sendo pioneira em trazer essa novidade, até porque acabou de ser, passou a ser lei agora, né, Marco? Não era lei. Então é uma tremenda novidade. Então, assim, para quem está entrando, né, é isso que a gente está conversando agora. E eu estou, assim, super feliz que a Total possa sair na frente com essa informação. Mas vamos lá, Marco, não vou te incomodar mais não. Vai lá. Vamos lá. Só para explicar às pessoas que elas vão ver que a lei é de 2018. Porém, o processo legislativo é lento, porque depois que uma lei sai, leva um tempo. Na própria lei, ela diz que tem tantos anos ou precisa ser regulamentado. Então, não basta a lei estar publicada, ela precisa ser regulamentada pelas instituições que vão aplicar essa lei. No caso, o INSS no Brasil e o Social Security Administration aqui nos Estados Unidos. Isso leva tempo. Por quê? O Brasil possui 30 acordos internacionais já bilaterais e multilaterais com o país. Então, você falou aí que nós estamos bom dia para o Japão, né? O Japão está incluído nesse processo que a gente está falando para os Estados Unidos. O Japão também. Os brasileiros que estão no Japão e trabalhando, né, que estão descontando a previdência no Japão, podem usar o tempo no Brasil. Os trabalhadores que estão trabalhando na Espanha, vamos dizer aqui, vou falar a lista aqui dos países para a gente ter uma ideia de quais países que a gente está. Primeiro, os países do Mercosul. Tá? Legal. 2 países. Na Argentina, Uruguai, Paraguai, e está trabalhando lá, não precisa ficar pagando lá e no Brasil. Você pode aproveitar também os anos. Então, nós temos aí Alemanha, Bélgica, Cabo Verde, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Espanha, França, Grécia, Itália, Japão, Luxemburgo, Portugal é importantíssimo. Quebec, a província de Quebec. No Canadá, Portugal é importantíssimo. A gente também está em processo de negociação para expandir essa lei para Áustria, Índia, Suécia, Bulgária, Israel, onde tem muitos brasileiros, Moçambique, Suíça e os países de língua portuguesa, que são Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Esse aí seria uma comunidade de língua portuguesa que a gente estamos negociando também. Bom, aí quais são as perguntas? Então, esses são os países, então, que têm tratado ou que estão começando a ter tratado com os Estados Unidos. Né? Alguns ainda estão em negociações. Isso. O que já está assinado são esses que eu li agora, que é o país do Mercosul e
e Alemanha, Bélgica, Cabo Verde, Canadá, Chile, Coreia, França, Grécia, Itália, Japão, Portugal e Quebec. Quebec só no Canadá, porque são várias províncias, só no Quebec que está já funcionando. Tá? Ou uma observação importante, imposto de renda, tá? Imposto de renda. Primeiro, todo mundo, isso desde 1999, desde 1999, todo mundo que se aposenta, mas está vivendo oficialmente no exterior, tá? Recebe essa aposentadoria via, né, no exterior. Está declarado que vai no exterior, que não é o caso de muitos brasileiros que continuam com a residência lá no Brasil, pagando carnezinho lá no Brasil. Mas é bom fazer essa observação, porque muita gente oficialmente sai do Brasil, não tem mais nada no Brasil, está morando aqui, tá? E o consulado sabe que a pessoa está morando aqui, ela já transferiu o título para cá, ela já deu a baixa no CPF lá, ela já nem tem CPF, entendeu? Esses cidadãos, esse tem que ser estudado. Eu recomendaria um estudo mais profundo. Por quê? Porque pela lei brasileira de 99, ela teria que pagar um desconto de 30% da renda dela, independente, pode ser ter um salário mínimo, ela tem que tirar 30% de imposto de renda, entendeu? Então, muitas vezes, pode ser que não vá valer a pena a pessoa se aposentar aqui, não é? Dessa forma, é preferível ela se aposentar lá no Brasil, né? Tendo residência lá no Brasil. Outra observação que eu faria é que quando você... um dos trabalhos que a Total Help vai fazer para as pessoas é o primeiro passo, né? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é saber o relatório das suas contribuições, tá? Tem as pessoas aqui que não têm a menor ideia. Ela tem, eu trabalhei em 10 empresas, não sei. Então, o trabalho do Total Help vai ser resgatar esse relatório do INSS para saber, não é o que você acha que você contribui, é o que o INSS tem lá declarado. Porque no Brasil tem, ao contrário daqui, nos Estados Unidos, tem empresa que recolhe e não passa para o governo, só desconta do funcionário, tá? Então, isso é um problema legal que a gente vai ter que entrar na justiça no Brasil contra essas empresas. Então, a primeira coisa é pegar esse relatório para saber. Se o relatório bater com o que você acha, ok, dá para dar entrada no processo na boa, tá? A Total Help pode fazer isso para a pessoa, totalmente. Problema número 1, que encontra quando você decide, depois que você pega o relatório, problema número 1. Está inativo no INSS. Para você solicitar qualquer serviço previdenciário, você tem que estar ativo no sistema, tá? Se você deixou de pagar a previdência há mais de 2 anos, você perdeu a condição de segurado da previdência no Brasil, tá? Então, você precisa voltar antes de dar entrada. Você tem que ter 1 ano já de segurado para poder dar entrada em qualquer processo. Então, você precisa dar entrada. Você tem que voltar a pagar. Como é que eu faço? Total Help resolve para você. Não precisa no Brasil nem comprar carnezinho mais, não. Aquele carnezinho acabou, né? Total Help. Em algumas regiões do Brasil, eu acho que pode ter, mas assim, é muito fácil, porque você pode pagar com sua conta bancária, um código de barra. Então, assim, você mesmo morando aqui, não precisa nem pedir para algum parente pagar para você, porque muitas vezes você, eu tenho uma prima que mora lá, que pode fazer isso para mim. Eu sei que é um trabalho danado que dá para as pessoas, né? E entrar em fila do INSS para pegar carnê, para pagar. Então, o ideal é que você faça o serviço tudo de uma forma integral, né? Então, por exemplo, a gente contrata a Total Help para resolver isso, pega relatório, puxa lá, começa a pagar novamente, espera 1 ano, a Total Help acompanha o cliente nesse período. Quando chegar, ele puder entrar, ele dá entrada no processo. Aí o outro problema é, Marco, eu não concordo com o que o INSS está dizendo, né? Eu trabalhei numa empresa tal que não está aqui. Aí é um trabalho para a Total Help conseguir no Brasil, através dos seus advogados, que aquela empresa lá acerte essa dívida para você poder dar entrada. A não ser que você está fazendo por idade e você não queira brigar mais, né? Às vezes a gente está por idade, já está com 65, já pode aposentar, não vai esperar relatório nenhum, dá entrada lá. Lembrando que esse processo, o acordo é por ano e não por contribuição. Então, assim, quem, por exemplo, tem 60 anos
e falta só 4, 5 anos para se aposentar, aproveita e usa esses aninhos e completa e aposenta logo. Não tem mais aposentadoria proporcional, porque antigamente todo mundo falava assim, ah, eu vou aposentar. Não tem mais. Não tem mais no Brasil. Tá? Então, se não tem como fazer proporcional, tem que esperar mesmo. Quem começou a contribuir antes de 99 no Brasil ainda pode fazer uma mistura aí, né? Por exemplo, tem uma pessoa aqui falando que tem contribuição no Brasil e há 6 anos declarando imposto com IT number aqui. Esses anos, olha, a gente vai ter que estudar esse caso, sabe por quê? Porque contribuição com IT number é diferente do seguro social. O IT number é para imposto de renda, não é para, ele não recolhe previdência, tá? Assim, você não recolhe, a não ser que a empresa esteja recolhendo previdência. Aí tem que ver o teu caso. Eu recomendo que você ligue para a Total Help, passe os teus contra-cheques para que os técnicos analisem para saber se eles estão recolhendo só o imposto de renda, né? Um imposto de, no caso de Nova York, tem imposto estadual, né? Tem imposto federal. Muitas vezes a pessoa vê no contra-cheque o desconto e acha que aquilo ali é previdência, mas não é. A previdência aqui é separado, o descontinho é do IR diferente da previdência. Então tem que isso. Ah, então liga para a Total Help e as analistas vão verificar, né? E se aquilo ali é desconto do imposto de renda ou se tem o Social Security incluído. Eu acho que não tem pelo IT number, não sei. Eu acho que pelo IT não tem Social Security. Eu acho que vai ter muita gente com pergunta, porque um cenário muito comum, né, que acontece na nossa comunidade é das pessoas que vieram há anos atrás, não voltam para o Brasil, contribuíram lá, não têm a menor noção de quanto contribuíram, né? E aqui, muitas dessas pessoas não têm o seguro social. Então, quando você iniciou, né, que nós estamos aqui falando dessa parceria, né, dessa lei que agora não é, né, um tratado entre Brasil e Estados Unidos, nesse caso, estamos falando dos Estados Unidos, onde você vai poder obter esse benefício, isso serve também para pessoas que não tenham seguro social aqui, Marco? Isso eu tenho certeza que é uma pergunta para muitas pessoas. Então, se você não tem seguro social... Isso é uma análise que a gente tem que fazer junto aqui. A gente tem que fazer um papel junto aqui. Eu acho que não. Infelizmente, eu acho que não, porque as pessoas que contribuem com IT number, como eu falei, se refere à receita, só ao imposto de renda, né? Mas se ela está descontando, né? Isso tem que ver o contra-cheque de cada um. Porque se ela está escrito lá que desconta também previdência, aí sim ela tem direito. Mas aí vai caso a caso. A gente tem que analisar. Vamos ter que estudar. Exato. Uma coisa é o que a pessoa fala, a outra coisa é o que está no contra-cheque dela, porque às vezes ela não sabe ler o contra-cheque, né? Você tem que saber ler o contra-cheque para saber o que aqueles descontos significam. E a outra coisa, quando a pessoa não está em situação documentada nos Estados Unidos, muitas empresas, elas descontam, mas elas não repassam. E aí, se você não repassar, não vale nada para o governo. Então, a gente teria que entrar, o trabalho da Total Help é entrar no sistema de Seguridade americana para saber se tem contribuição no nome daquela pessoa lá e como é que faz nesse tipo de caso. A gente tem que consultar a Previdência americana para saber se os trabalhadores estrangeiros que estão recolhendo, mas que não possuem autorização de trabalho, se eles podem ser beneficiados por essa lei. Acho difícil que seja, mas é uma coisa que a gente tem que consultar, caso a caso. Exato. E como é uma coisa tão nova, né, Marcos, que você está trazendo aqui para a gente hoje, eu acredito que de início não vai ser possível, né? E provavelmente é uma coisa que talvez se consiga no futuro, né? No momento, realmente... através de corte, né? Exato, através de algum tipo de apelação. Eu não acredito que eles iniciem já dando esse benefício para quem está sem o seguro social. Eu acredito que seja fazendo, né? Tudo inicia num sistema básico, né? E o sistema básico deve ser de seguro social a CPF no Brasil, né? Tendo esses dois documentos para eles usarem. Não tendo, eu acredito que realmente no início não deva ter. É o mesmo caso que se um americano for trabalhar no Brasil
e não descontarem o INSS dele, só descontarem o imposto de renda, né? E aí, se ele for no INSS, ele não é segurado, né? Então tem que saber se a pessoa é segurada ou não segurada. A questão imigratória é outra coisa, né? Porque você mesmo, vocês sabem que aqui problemas trabalhistas independe da situação, né? Então, se alguém te empregou e descontou do seu, né, do seu salário uma coisa que você não era para descontar, porque você não tem como fazer, não repassou, é um problema da empresa com o seguro social. Está errado. E aí, a Total Help com seus advogados podem ajudar a que a pessoa recupere. 10 anos que me desconto nessa empresa, eu não repassar esse dinheiro para o seguro social, né? Então, assim, muita gente não recebeu o estímulo cheque, por quê? Porque não tinha seguro social. Não, então, não tem como, não é porque o governo não quer pagar, é porque não tem como identificar essas pessoas, elas não estão no sistema. Como é que eu vou dar um cheque? Mandar um cheque para uma pessoa que não está no sistema, né? Não tem como. Eu teria que criar um serviço que as pessoas teriam que se cadastrar para poder saber quem é quem, né? Porque senão a pessoa, o nome já diz, né? Indocumentado, sem documento. Se você não tem documento, eu não posso te localizar. Aí, se eu te localizar para te dar um cheque, corre um perigo de eu te localizar para te punir, né? Então as pessoas também não querem. Então, assim, é complicado, né? É complicado. Agora, nós estamos falando... Vamos aprofundar. Qual a outra dúvida que você teria? A outra dúvida que eu tenho certeza que os meus clientes vão continuar fazendo a pergunta é, ok, se no início agora essa nova lei não vai funcionar se eu não tenho seguro social, então que benefício eu posso ter hoje ligando para a Total Help? Ou seja, o que eu vou, né? O que eu posso fazer hoje, né? Se eu quiser me informar sobre aposentadoria? Basicamente, eu já sei que eu não vou poder, então, provavelmente, né? Eu já sei que provavelmente eu não vou qualificar para fazer esse merge, né? Dos dois países, porque eu não tenho seguro social aqui. Mas isso me dá direito, se eu ligar para a Total Help, né? Que a gente tem agora um novo departamento nessa área, esse departamento vai poder me ajudar a rever o que eu tenho no Brasil, já que eu não posso contribuir ou resolver as coisas aqui nos Estados Unidos. Será que nesse caso, então, na Total Help vão poder me ajudar, número 1, a fazer a pesquisa para saber quanto que eu contribuí, o que tem lá, né, nos livros no Brasil, o que eu contribuí, e para mim ter informações como é que eu faço para me aposentar no Brasil, já que eu não posso me aposentar aqui, porque pelo momento, né, pessoal, como nós estamos ainda, é uma coisa totalmente nova, nós, que eu digo eu e o Marco que estamos aqui conversando, acreditamos que eles não vão estender, né, para pessoas que trabalham com o ITN, e sim com pessoas que tenham seguro social, né? Isso é o que nós, pelo momento, achamos, né? Ainda não tem uma confirmação, porque é novo, totalmente novo. Marco, o que pode ser feito hoje pela Total Help, como você vai estar sendo né, um dos responsáveis pelo departamento, se uma pessoa está aqui vivendo nesse país sem o seguro social? Ele ainda assim tem como fazer alguma coisa para a aposentadoria dele no Brasil através daqui, da Total Help? Tem sim, eu vou te responder. Eu só queria mandar um abraço para o Bernardo de Londres, que está entrando aqui. Essa live serve também, o Bernardo, para quem brasileiro que está aí trabalhando em Londres, tá bom? Porque muitos brasileiros estão em Londres, como você, e contribuíram antes, pagaram antes no Brasil. Mas respondendo, ou seja, para fazer qualquer coisa, né? Quando eu vou, por exemplo, dar uma entrada num processo, né, qualquer de legalização, alguma coisa aí, a primeira coisa que você nos pede, não é o nosso passaporte, né, ou algum documento de identificação. Nesse passaporte tem o quê? Tem meu nome, tem minhas informações pessoais. Então, a primeira que a gente precisa é desse passaporte previdenciário, na verdade, né? A gente precisa de informações previdenciárias, que muitas vezes as pessoas estão aqui e não sabem.
né? Como o Bernardo está em Londres, eu não sei se ele sabe do tempo que ele já contribuiu no Brasil e quanto que ele já tem lá no Brasil, por exemplo. Acho que não. A maioria das pessoas vem para cá trabalhar, então vamos considerar essas pessoas que estão sem documento aqui como... Oi, Danilo de São Francisco, fã e amigo do Mal. Obrigado, Dan. Vamos considerar essas pessoas que estão trabalhando aqui indocumentados como trabalhadores temporários, tá? Porque muitos deles são. Muita gente vem trabalhar, acumula um dinheiro e volta para o Brasil. Esses anos que eles estão aqui, o que a Total Help pode fazer para ele? Primeiro, você pode, a Total Help pode obter para você esse relatório previdenciário oficial do governo, dizendo tudo que a Previdência sabe sobre você, tá? Pá. Aí você vai falar assim, Marco, eu posso conseguir sozinho? Pode, qualquer coisa você pode conseguir sozinho, até casamento você pode fazer processo sozinho. O problema é, né, você ter alguém para... Né, os erros, né? O falta de conhecimento. Você tem um serviço. Qualquer coisa, aqui nos Estados Unidos, a gente sabe qualquer coisa as pessoas podem fazer sozinhas, mas muitas vezes, por comodidade, por necessidade, por não saber, né? Conhecimento, né? Conhecimento mesmo. É um serviço que eu acho que a Total Help, né, pode colaborar com as pessoas, conseguindo esse relatório previdenciário. Então, vamos lá. Primeiro passo, relatório previdenciário. Segundo passo, a Total Help pode ajudar você a voltar a ser segurado. Porque as pessoas vêm para cá e deixaram de ser seguradas. Então, se elas voltarem para o Brasil e precisarem de um seguro de saúde, né? Aconteceu um acidente no Brasil, cheguei lá, agora quero usar o INSS, não pode, por quê? Você perdeu a condição de ser segurado porque há 2 anos você não contribui. Então, você pode, através da Total Help, voltar a contribuir para a Previdência. Quer dizer, você vai fazer, né? A Total Help trabalha com o sentido que você é o centro legal das atenções. A Total Help justamente só ajuda a chegar aquilo lá, mas é um processo teu. Né? Você vai resgatar essa previdência, você vai voltar a contribuir para a previdência sem incomodar os familiares para pedir para alguém pagar para você. Você pode daqui mesmo pagar essa previdência. Isso é um grande alívio, né? E a Total Help pode também analisar o seu relatório previdenciário para saber o que é possível. Porque muitas vezes a pessoa falando, você não sabe, ela precisa do relatório para fazer uma análise, para fazer, olha só, eu vou dar o exemplo do meu relatório. Tá? Eu tenho 20 anos no Brasil e tenho muitos aqui. E como é por idade, não é por tempo, né? É por idade também, faltam tantos anos para eu me aposentar. Tá? Vou usar? Vou poder usar. Né? Se não fosse esse por idade, eu também iria me aposentar sem usar esses. Mas eu vou usar aí uns 3, 4 anos, 5 anos. Então, a gente sabe que se usar 5 anos, né, no mundo que a gente vive, ter 5 anos que você não precisa mais trabalhar para se aposentar, poxa, é um grande alívio, né? É um grande alívio. Então, eu, quando fizer 60, eu já posso me aposentar. Por quê? Porque eu já vou pegar aqueles anos todos. O Brasil é como se eu tivesse 65, né? E mulheres também com menos. Só que o sistema americano é totalmente diferente. A gente tem que ver aqui qual o valor. Não, eu posso ter pago, como eu falei para você, eu posso ter pago e paguei muito de salário, porque meus salários eram altos no Brasil. Não adianta. Aqui, na Previdência Social Americana, o máximo teto é $1.300. Quer dizer, se eu tiver aposentado, o máximo é $1.300. $1.300, se eu estou pensando em voltar para o Brasil depois que eu aposento, dá R$6.000. Eu acho que muitas cidades do Brasil, pequenas, né? Eu acho que você vive muito bem com R$6.000, tranquilamente, né? Junto com a família, uma casa própria que você já comprou. Então, eu acho, assim, que é uma boa, melhor do que você ir para o Brasil sem essa perspectiva. E sem estar segurado, porque é perigoso. Eu acredito que hoje deve ter milhares de brasileiros aqui que simplesmente deixaram, né, o seu trabalho no Brasil, né, veio para cá, não procurou, não tem a menor ideia de quanto contribuiu, né? E hoje a gente, através da tecnologia, as coisas estão tão fáceis hoje em dia, a gente tem aí a facilidade de levantar esse repórter para vocês, né?
estou aqui enfatizando o que o Marcos já falou, né? A gente vai poder puxar esse relatório tendo assim a noção, acho que é o primeiro passo a ser dado, né, Marco? Porque aí a pessoa já sabe Isso. quanto que ela contribuiu lá e aí daí toma-se a decisão se tem algo para fazer. Agora uma perguntinha aqui também, Marco. Hoje no Brasil você pode se aposentar pelo tempo, pela idade e pelo tempo de contribuição, é isso? Não, então, olha só. O Brasil é muito complicado, sabemos, né? Muito complicado. Sabemos. São reformas previdenciárias atrás de reforma previdenciária. Nem se eu fosse um advogado previdenciário, eu conseguiria te responder essa pergunta. O que eu posso dizer é o seguinte, que quem tem seus 50 e poucos anos está lidando com dois sistemas. Tá? Até 99 a gente tinha um sistema e depois de 99 tem outro. Eu sei que hoje não é mais possível proporcional, porque eu mesmo tentei e não consigo proporcional. Se eu quisesse me aposentadoria, se eu pudesse, eu me aposentava agora, mas mesmo com menos, que antigamente você podia com 70%, 80%, consultei, não pode, né? Então eu tenho que esperar mesmo. Mas eu posso fazer um cálculo diferente, porque eu trabalhei no Brasil antes de 99. Então, realmente, tem que consultar um advogado, né? Realmente, a gente tem que realmente ter um serviço legal, porque o Brasil tem está repleto de reformas. Se você não analisar isso, você perde um ano, você perde dinheiro, você perde tudo. Tem uma amiga agora que achava que não podia se aposentar e se aposentou, porque justamente os advogados fizeram um approach diferente e ela conseguiu. Então, né, a gente realmente, eu acho que esse pacote começa com um pacote de serviços da Total Help previdenciário, começa com report, né, pegando um relatório previdenciário da pessoa, analisando e dando para a pessoa um laudo, uma opinião. Né? Agora, aquela coisa, você sabe, laudo opinião de advogado é igual com médico, é uma análise que a gente faz. Pode ser que existam análises diferentes. Né? Nem médico nem advogado são deuses. Né? Pode ter um approach diferente, até porque é uma lei nova e tal. Mas falando da lei dos Estados Unidos, a gente está falando dos indocumentados, né? Mas tem muita gente aqui documentada, que está casada com americano, e que veio para cá já nos seus 30, nos seus 40 anos, e que deixou no Brasil uns 15 anos, pelo menos, de previdência paga. E ela nem está imaginando que ela pode usar esse tempo para se aposentar aqui. Entendeu? Exatamente. Então, a nossa população... vale a pena buscar esse relatório para começar qualquer coisa. Né? Tem que saber a situação. Primeiro, para saber se o cliente concorda com o que o INSS está dizendo. Porque o meu, por exemplo, está perfeito, mas eu só trabalhei em 2 empresas na minha vida no Brasil. Então, assim, foi fácil. Eu vi lá empresa, previdência, contribuição, tantos anos, foi super fácil. Agora, quem trabalhou em 5, em 6 empresas, como é que faz? Ah, ficou faltando uma. Ah, ficou faltando 2. Né? Então, assim, a gente precisa fazer esse relatório, depois analisar, o cliente concorda? Concorda, está ótimo. Vamos voltar a pagar a previdência para poder depois, no futuro, entrar com algum processo, se eu não estiver pagando. Às vezes tem gente que está pagando já no Brasil, no carnezinho lá. Aí tá bom. Aí a gente vai ver se a pessoa está ativa ou não no sistema. Porque quando a gente fizer a consulta do relatório previdenciário, vai dizer ativo ou inativo. Aí a gente vai poder falar, olha, fulano, você está inativo no sistema. Se você voltar agora no Brasil, não tem direito a uma licença de saúde. Não tem. Você vai começar a trabalhar o primeiro mês, vão te descontar, não adianta. Você tem que estar segurado um ano para poder receber alguns benefícios. Entre eles, a aposentadoria também. Entendeu? Então, precisa-se voltar ao sistema. Né? E aí a pessoa também não desanima, porque às vezes não quer pedir para um parente ir lá, entrar na fila do INSS, para pegar um cara. Era uma coisa tão burocrática, né? Na papelaria. É verdade, era uma coisa tão burocrática e agora, de uma certa forma, com a tecnologia, né, isso tem mudado bastante. E agora a gente está aqui para fazer isso mais fácil ainda, como o Marco mesmo está dizendo, se a gente, né, depois de analisar o seu
repórter, né, e ver realmente que dá para você voltar a contribuir, você não precisa pedir o tio, a irmã, o irmão lá no Brasil para fazer esse pagamento para você. A gente vai conseguir fazer totalmente tudo por aqui online, né, Marco? Então, isso está Isso. facilitando muito, né? Muito diferente do que era antigamente. Então, as coisas estão. O Brasil, nesse lado aí, eu acho que está melhorando, né? Mas, como você disse, como teve tantas reformas, né? Depende-se de fazer um estudo, né? Para que a pessoa saiba onde que ela está. E eu acredito que a gente tem uma população muito grande, como você mesmo disse, de pessoas que vieram para cá já nos seus 30, 40, né? E hoje estão documentadas aqui e contribuíram no Brasil. E por que não, né? Agora com essa nova lei, aproveitar, né, os anos de contribuição do Brasil, juntar com o americano e você ter aí um benefício, né, completo, né, Marco? Que hoje é possível através Isso, dessa lei. eu tô vendo um brasileiro aqui que eu conheço na Irlanda entrando. Já tem na Irlanda, Inglaterra, já vi Califórnia. Muito obrigado a todos aí acompanhando. O que a gente está falando aqui é sobre previdência no Brasil, né? Os anos que você pagou no Brasil podem ser utilizados no seu processo de aposentadoria ou mesmo de aposentadoria por invalidez, tá? Porque muitas vezes a pessoa pode acontecer um acidente e ela pode se aposentar no Brasil por invalidez também, entendeu? Mas ela precisa estar segurada, ela precisa estar no sistema. Então, tem uma coisa importante aqui, quer ver? Militares também poderão usar isso, tá bom? Militares, isso é importante. Muitas vezes a pessoa foi militar, deu baixa, veio para cá, entendeu? Isso daí é um ponto importante, né? O militar tem muitos Isso, também aqui. E você mencionou por invalidez, né? Aposentadoria por invalidez. Tem vários casos de pessoas. Aqui na Total Help a gente teve situações de clientes que tiveram acidente de trabalho seríssimo, né? E poderiam ter se aposentado, só que essa lei não havia passado ainda, infelizmente. Então a pessoa, o que que fez? olha, Foi embora para o Brasil. É uma pena. perdeu essa oportunidade. Porque mas mesmo do Brasil, quem está no Brasil está assistindo essa live, e nós podemos resgatar aqui, fazer o contrário. Aqui, a gente pode resgatar os tempos trabalhados nos Estados Unidos, a contribuição previdenciária dela, para ela usar no INSS no Brasil. Eu estou olhando aqui, inclusive, que, olha só, através do acordo, tá, diz a lei, é possível somar tempos de contribuição em cada país para concessão de aposentadoria por idade, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, tá? Em todos os países acordantes. Então, assim, muitas vezes a pessoa está sem possibilidade de trabalhar, mas ela não tem tempo suficiente para se aposentar e ela pode usar o tempo daqui no Brasil para aposentar por invalidez lá, depois que ela, né, ela contribuiu. Porque o Brasil vai fazer um cálculo de contribuição aí, né, aqui não, aqui tem um teto de 1.300, mas no Brasil eu não sei qual é o teto agora, por conta do real, mas também porque tem um cálculo de um saldo, uma média de tantos anos anterior que você pagou. Bom, de qualquer forma é aquela coisa, né? A Previdência no Brasil muda toda hora e a gente realmente, às vezes, não tem condição de acompanhar todas essas reformas. Eu sei que no meu tempo de vida, dos anos 60 para cá, aconteceram 4 reformas e 2 constituições. Então, assim, fica muito difícil responder qualquer pergunta de uma pessoa em torno de 50 anos, porque ela viveu períodos de muitas reformas. Então, se pega um pedaço daqui, um pedaço dali, só um advogado mesmo pode fazer essa colcha de retalhos. Se ela for fazer sozinha, ela pode perder dinheiro nessa história. O advogado vai pegar essa colcha de retalhos e vai fazer isso para ela. Dá para fazer, como eu falei para você, dá para fazer todo esse processo, até o imigratório, dá para fazer a parte administrativa sozinho. O problema é você realmente contar com uma equipe que tem experiência, que não vai fazer isso para você de uma forma e vai te dar assistência. Aí, que uma coisa interessante que eu acho que a Total Help vai fazer uma diferença é que quando eu volto, a Total Help vai abrir uma pastinha para mim. Tá? João da Silva fez o relatório. Tá? Vai lá, pagou pelo serviço, fez o relatório. Eu não abandono o João da Silva. A Total Help vai continuar acompanhando o pagamento dele
lá a Previdência assim que ele tiver um gatilho para a gente poder fazer um processo. A gente vai, olha, seu João, o senhor já tem 12 contribuições, o senhor já é segurado, né? E pode voltar a receber, pode dar entrada naquele processo, ou seja, a gente vai acompanhando. Ou então, o seu João só parou de pagar no mês de julho, agosto, setembro, como é que faz? Outubro? Pode. Pode ter um gap? Pode ter um gap. Ele não sabe, mas a gente sabe que pode ter um gap. Por quê? Porque você pode trabalhar numa empresa lá 2 meses, parar, trabalhar numa empresa mais 3 meses, parar e trabalhar na outra. Não importa. Se você está contribuindo 3 vezes ao ano e dentro daquele período você contribui 3 vezes, você é segurado. Entendeu? Você não precisa pagar os 12 meses. Se você pagar de forma aleatória também. Depende do empregador, depende do seu emprego, depende da tua categoria. Então, só para dizer que muitas vezes a pessoa faz uma coisa sem orientação, ela está gastando dinheiro. Eu vou dar um exemplo da obra. Todo mundo pode fazer obra em casa, não tem problema. Pode fazer uma reforminha numa parede? Pode, não tem problema nenhum. Só que se eu não sei, eu vou gastar o dobro de material, tá? Exato. E uma pessoa que sabe poderia gastar, porque eu não sei fazer cálculo. Eu não sei quanto de cimento eu vou gastar para fazer uma obra. Eu vou comprar 5 sacos quando eu podia comprar 2. Porque quem sabe, né? Então, mais ou menos, esse tipo de serviço que a gente oferece é isso. É o arquiteto que você, né, você poderia não usar, mas que é muito mais inteligente que você use. Porque você fala, mas é caro, eu vou ter que gastar dinheiro com isso. Olha, sabemos que o barato sai caro, porque você está mexendo com previdência, está mexendo com a sua vida, com aposentadoria para o resto da sua vida. Então, assim, eu acho melhor, né, como imigração, eu acho melhor a gente, com algum serviço, tomar mais cuidado, ser mais cuidadoso e ter gente profissional trabalhando nesse setor. Exatamente, Marco. E, bom, eu acredito que com isso a gente deu aí, né, essa grande novidade aí para os nossos seguidores, nossos queridos amigos. Não sei se você tem algo a mais para falar aí para a gente, Marco, mas eu acho que, em geral, né, deu para o pessoal entender de que nova lei, né? Estados Unidos assinou tratado aí com vários países, no qual o Marco logo de início falou que países eram esses, né? E a grande novidade é que você que veio para os Estados Unidos, você que foi para Portugal, você que está na Inglaterra, né? E alguns outros países aí que o Marco ainda mencionou, vai poder pedir a sua aposentadoria, na verdade, fazer um merge, né? Aproveitar o tempo de colaboração de um país com o outro, né? E aí a gente aqui ainda falou um pouquinho sobre dos casos das pessoas que não têm seguro social aqui. E a gente está deixando em aberto e informando que, como é uma coisa muito nova, né? A gente não sabe como é que eles vão proceder, mas a gente assume que até esse momento eles não devam aceitar, né? Aplicações com pessoas que não tenham seguro social. Mas não podemos esquecer, pessoal, que se você está aqui, mesmo que você esteja nos Estados Unidos sem o seu seguro social, ainda assim a Total Health vai poder te ajudar a pegar informações no Brasil, como o Marcos mesmo disse. Nós vamos levantar o relatório de quantos anos de contribuição você tem, o que você tem que você contribuiu lá, e depois daí a gente vai fazer com que você volte a ser um contribuinte, né? Para que mais tarde a gente vai acompanhar o seu caso, para que mais tarde, né? Esse é um processo um pouquinho longo, a aposentadoria é um processo longo, para que a gente possa te ajudar no finalzinho e aplicar para você e provavelmente abrir aí um processo para você, tá? Então, eu acredito... Olha só, Pode falar, Marco. O Danilo da Califórnia, de São Francisco, está perguntando, faltam 2 anos para eu completar os 65, eu posso pagar a Previdência do Brasil esses últimos anos e qualificar a aposentadoria? Pode sim, Dani. Não, mas olha só, você também pode fazer uma coisa que é melhor, porque você é cidadão, você pode pegar os anos que você trabalhou no Brasil, lá de trás, e aposentar aqui. Ou como se você pagou nos 2, também você pode aposentar lá e aqui, não tem problema, não é proibido. Se você pagou os 2, você tem direito. O que a gente está falando é para quem está pagando os 2 e que não precisa mais pagar os 2. Né? Você pode pagar um só e ter o mesmo benefício. Agora, se você pagou a vida toda os 2 lugares, você pode. Se no Brasil você tiver residência no Brasil ainda, você pode pagar esses últimos anos, sim, qualificar
uma aposentadoria com um básico lá no Brasil, que é um salário mínimo. Mas Dani, eu aconselharia você a fazer com a Total Help uma busca previdenciária para saber a sua situação no Brasil completa e uma análise de um advogado para saber qual é a alternativa, que a advogada vai apresentar para você as alternativas, né? Olha, é melhor esse sistema, é melhor esse. Como você tem já 62 anos, você passou por vários sistemas previdenciários no Brasil. Então, você pode ser que você tenha benefício, direitos aí que você nem sabe que você tem. Entendeu? Então, consulte. Eu queria, para terminar, Jane, falando uma coisa importante aqui. Ressaltar que o país de residência não é necessariamente requisito para contagem de contribuições. O que significa isso? Que eu posso ter trabalhado, ou seja, o país que eu estou morando no momento, tá? Isso é bom ressaltar porque, vamos supor, no momento o João está morando em Portugal, mas ele trabalhou no Brasil e ele trabalhou nos Estados Unidos. Então, ele mesmo morando em Portugal, ele pode aproveitar esses anos americanos e os anos brasileiros. Ou seja, ele não precisa estar morando nos Estados Unidos, nem residente dos Estados Unidos, para solicitar isso. Ele só precisa ter contribuído nos Estados Unidos e no Brasil para poder usar esse sistema. Isso é uma boa informação, porque tem muitos imigrantes já em terceiro país, porque ele passou um tempo aqui, depois não gostou, foi para o Japão, foi para não sei para onde, entendeu? Muitas vezes, muitos imigrantes do Japão já passaram por aqui, ou na Europa já passaram por aqui. Então, é bom saber que não preciso estar nos Estados Unidos para me beneficiar desse acordo entre os Estados Unidos e o Brasil. Super importante essa informação, né? Porque realmente, como a gente sabe, o brasileiro ele viaja bastante, né? E como você disse, de repente veio aqui, acabou indo para Portugal e está achando que, né, por estar um pouquinho em cada lugar, perdeu. Olha aí que novidade ótima. Gente, nós estamos assim super felizes na Total Help de sermos os pioneiros a trazer essa novidade, né, para nossa comunidade e a comunidade no mundo, né? Porque hoje, né, como o Marco mencionou aí, tem vários países aí nessa lei que estão nesse tratado, né? Então, tem uma grande oportunidade aí de você, né, hoje obter essas informações com maior facilidade. Marcos, eu gostaria de deixar uns minutinhos para você, para que a gente possa se despedir aí dos nossos queridos amigos e seguidores. Estamos no finalzinho aqui dessa live. Desculpa, vai. Não, eu queria agradecer às pessoas aí da Califórnia, as pessoas que eu conheço, né, da Irlanda, de Londres, South Carolina, dos lugares que eu já passei, que me conhecem, convidei para essa live. E eu adiantei aqui, eu não falei nem no Facebook, eu não coloquei nada, porque eu acho que a Total Help, lançando esse serviço internacional, nos dá uma garantia de uma supervisão legal muito importante para todos nós. Então, eu queria agradecer a você por nos dar essa oportunidade, a todos os brasileiros sempre, né, de melhorar nossa condição de vida aqui nos Estados Unidos, em todos os países que você já está presente. Dar os parabéns, mais uma vez, pela iniciativa de aceitar essa minha ideia de vamos fazer, e eu acho que a gente vai realmente fazer uma diferença na vida de muita gente, porque tanto a imigração quanto a aposentadoria são momentos muito importantes na vida das pessoas. No momento que ela se legaliza e no momento que ela se aposenta. Então, são dois momentos muito importantes na vida de quem trabalha. E a nossa missão, como você sabe, né, Marco, a missão da Total Help é de exatamente fazer isso, de estar com a comunidade brasileira em momentos felizes, né, e momentos difíceis. Então, como você mesmo falou aí, momentos importantes, né, como o Green Card, a aposentadoria, e a gente quer fazer parte disso. Eu estou assim, nós estamos muito, muito felizes e honrados da gente poder estar fazendo esse trabalho e obrigada, né, de nos apresentar essa proposta maravilhosa e de poder ajudar, né, mais ainda a nossa comunidade, que essa é a missão, né?
que a gente possa cada vez mais trazer novidades, né, dentro da comunidade e ajudar realmente com coisas importantes, como a documentação, como a aposentadoria, como o nascimento, né, dos filhos, a educação dos filhos aqui. A gente tem um projeto lindo também no Japão, onde a gente está ajudando na educação das crianças no Japão. Estamos fazendo a tradução dentro da escola para as mamães lá que não falam japonês. Então, assim, toda a equipe da Total Health está assim, super, super grata, totalmente grata a esse programa que você vem trazer agora para a gente aí e apresentar para toda a comunidade brasileira. A gente está muito feliz e muito obrigada, viu? Te agradeço Um grande copião. abraço. Um abraço a todos, pessoal, e até a próxima com mais novidades para vocês. Tchau, tchau. Tchau.